o ministro Alexandre de Moraes acaba de ordenar que a polícia faça busca e apreensão, uma varredura na casa do presidente Jair Messias Bolsonaro. O motivo dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, e principalmente o Flávio Bolsonaro acabou de se pronunciar sobre toda essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e acabou de dizer o seguinte, que essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes faz parte de um plano sórdido, cruel e covarde. Inclusive, o Flávio Bolsonaro acaba de revelar qual é o plano do Alexandre de Moraes em tomar essa decisão bombástica que foi revelada e confirmada agora direto de Brasília. Segundo Flávio Bolsonaro, há um motivo por trás dessa decisão de Alexandre de Moraes. E o motivo é cruel, sórdido e covarde. Ele traz todos os detalhes e eu vou explicar absolutamente tudo. Por que que o ministro Alexandre de Moraes determinou varredura, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Agora, neste exato momento, o verdadeiro motivo vocês vão ter acesso, que eu vou explicar nos mínimos detalhes. E a Polícia Federal, que acabou de explodir uma notícia bombástica, acabou de confirmar uma notícia bombástica, gente, tá? E a notícia é o seguinte: qualquer cidadão brasileiro, tá, que chamar o Lula de ladrão, de corrupto, de larápio, pode ser preso pela Polícia Federal. A partir de agora, segundo a Polícia Federal, qualquer cidadão brasileiro, vocês, qualquer um, chamou o Lula de ladrão, corrupto, larápio ou algo nesse sentido, pode ser preso imediatamente pela Polícia Federal. É uma bomba que eu vou trazer em todos os detalhes e destaques também aqui nesse boletim, gente, tá? Tem também uma notícia terrível para o Lula, que acabou de ser divulgada, é um vídeo bombástico, mais um novo escândalo que acabou de explodir contra o Lula, gente, tá? E o desespero tomou conta da equipe de campanha do Lula, do PT, da esquerda, estão devastados. E por fim, vou trazer aqui um novo traidor do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Novo traidor do Flávio Bolsonaro acabou de ser exposto, e esse aqui vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Eu tô até agora sem acreditar, mas isso realmente aconteceu. Tudo em nome do poder, gente. O poder cega as pessoas. Só isso que eu tenho para dizer, mas daqui a pouco eu vou trazer essa informação também nos mínimos detalhes. E o Flávio Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, que acabou de explodir uma bomba contra Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso vai estar aqui nesse boletim, eu prometo para vocês. Rapidinho, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje, da Marina Helena. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar de queixo caído com o que ela acabou de revelar aqui nesse vídeo. Mas para vocês entenderem, assista até o final. Não vou nem dar spoiler. Se o Elon Musk fosse brasileiro, ele seria dono? Se o Elon Musk fosse brasileiro, ele seria dono de cartório? A Receita Federal revelou as 10 profissões mais ricas do Brasil. E você deve imaginar empresários, engenheiros, médicos ou profissionais de tecnologia, certo? Não. A maior parte da lista vive do dinheiro que sai do seu bolso. Em primeiro lugar estão os titulares de cartório. Renda anual de R$2.380.000. Cartório não é empresa, é um monopólio garantido por lei. Cada firma reconhecida e cada certidão emitida ajuda a aumentar essa riqueza. Em segundo lugar, vem os juízes e desembargadores. Renda média superior a R$1 milhão por ano. E quer saber o que turbina esse patrimônio? Penduricários. A Folha revelou que pelo menos 7 tribunais estaduais descumpriram a decisão do STF que limitava esses penduricários. Uma juíza do Distrito Federal chegou a receber R$495.000, quase tudo livre de imposto de renda. Em terceiro lugar estão procuradores e promotores. Mais penduricários. No Ministério Público, por exemplo, 98% dos membros recebem acima do teto. Em abril, um promotor ganhou R$254.000. Em quarto lugar, aparecem os diplomatas. Um embaixador pode receber até R$173
3 mil por mês com indenizações. E ainda existe a IREX, uma verba de representação que não existe prestação de contas, recibos ou fiscalização. E eles ainda recebem 13º sobre essas indenizações. Enquanto isso, o médico que estudou a vida inteira para salvar a vida aparece bem abaixo na lista, com cerca de metade do patrimônio de um juiz. A verdade é a seguinte: no Brasil, o topo da pirâmide é ocupado por quem tem proximidade com o Estado. Os cartórios são um exemplo emblemático. Roberto Campos chamava nosso modelo de intervencionismo cartorial. Enquanto for assim, o país vai continuar dando privilégios para alguns às custas de quem trabalha. Você concorda? Compartilhe esse vídeo. Meu nome é Marina Helena e eu sou... Isso aqui é que é chocante, né? É o país da desigualdade, assim, surreal, né? O privilégio é da casta, né? Enquanto o povo vive na miséria. Para eles, o luxo. Para o cidadão que não está lá na casta, é o lixo. Para a casta, o luxo. Para o pobre, o lixo. E o pior de tudo isso é saber que é o pobre que banca toda essa farra do boi, né? Com o dinheiro do contribuinte. Se os desembargadores, se os magistrados, se os donos de cartórios recebem toda essa fortuna, é porque tem os trouxas para pagar, né? Porque assim, não tem outra. Nós somos obrigados a pagar. Porque para eles, nós somos trouxas. Esse pessoal dessa casta, eles riem da nossa cara. Com jantares luxuosos. Sai para jantar à noite, a conta fica 2, 3 mil reais. Uma viagem, né, de primeira classe, só a viagem custa lá seus 30, 60 mil reais. Para fazer uma viagem internacional, eles gastam lá 200, 300 mil reais, assim, ó. E para eles, os trouxas aqui, pagando absolutamente tudo pra gente, né? Para os parlamentares, pro Lula, quando passa mal, quando acontece alguma coisa com a saúde, é no Sírio-Libanês, Albert Einstein, né? Para eles é para casta, né? É o luxo. É os melhores hospitais do país. E para o pobre é o SUS. É ficar 6 meses, 1 ano na fila do SUS para fazer uma ressonância. É isso aí, gente, tá? Já teve gente da minha família que precisou fazer uma ressonância para ver o que tinha acontecido no joelho, gente. Ele teve um acidente de moto e o joelho ficou... Nossa! E foi no SUS para marcar o exame. Gente, eles foram chamar essa pessoa da minha família. Isso aconteceu na minha família. 2 anos e meio depois. 2 anos e meio, o SUS ligou: olha, saiu aqui a sua vaga no SUS, vem cá fazer o seu exame no seu joelho. É surreal, gente. É surreal. Isso eu estou dizendo porque eu presenciei dentro da minha família. É isso. E o Lula passou mal, 7 horas da manhã, 8 horas, já está lá dentro de um hospital, um dos melhores hospitais de Brasília. 3, 4 horas, 5 horas depois já está no Albert Einstein, Sírio-Libanês, São Paulo. Com um médico caríssimo, tudo bancado com o nosso dinheiro. Tudo bancado com o nosso dinheiro. Então, para a casta é o luxo. Para o pobre é o lixo. Quantas pessoas não estão aí na fila esperando para fazer um exame? 6 meses, 1 ano. Você que está aí me assistindo, você conhece alguém que ficou aí meses esperando para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia, então? Tem que contar com Deus. Porque se for esperar pelo SUS, meu Deus. Vamos lá, gente. Agora acabou de explodir mais um escândalo do Lula, gente, tá? Não é só um container, não é 2 containers. É um monte de containers. É um serviço pouco que o Lula fez. Foi lá, inaugurou, fez campanha, fez comício. E depois, gente, tá? Sumiu. E a coisa lá tá feia. A obra que o Lula inaugurou tá um desastre, gente. Vocês vão entender. A farsa dos containers do Lula acabou de ser revelada para o Brasil e para o mundo inteiro. Vejam só. Eu fui naquele dia atrás de um container em Uiraúna e descobri que nós temos um verdadeiro cemitério de container durante o canal da Transposição de São Francisco.
Uiraúna. Olha aqui o que eu encontrei, que o governo tentou esconder, é muito mais sério do que você está pensando. Aqui, ó. Nós temos uma rota de containers, nós temos um verdadeiro cemitério de containers servindo de ponte, porque a obra está inacabada e eu estou no comecinho da área da Paraíba, do canal, vizinho ao município de Bom Jesus. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o primeiro container. Bom Jesus tem container, a ponte não foi feita, e isso aqui já tem bastante tempo e o governo não fez. Mesmo assim, inaugurou uma obra inacabada, usando gambiarra. Isso aqui é uma gambiarra, seu Lula. É uma gambiarra, seu governo federal, que vocês fizeram para tentar enganar o povo do Nordeste. Tem mais lá, vamos seguir. Olha aí, ó, mais um. Em poucos metros daquele primeiro, a gente já encontrou o segundo container aqui, ó. O terceiro container aqui nas imediações de Bom Jesus. Olha aí, ó. Esse é o quarto. Já passei de Bom Jesus já. O quinto container. Já depois de Bom Jesus, em direção a Santa Helena. Olha. O sexto container. Sétimo container, não era só um. E eu vou contar um por um, quantos eu puder, tiver fôlego. O oitavo container. Aí, ó. Nono container. A nona gambiarra. Container de número 10, município de Triunfo. 11º container. Aí. Container de número 12. Aqui é o 13º container. Aqui, ó. Aqui, ó. Você não acredita? Esse aqui é o 14º container. Eu não fui atrás de um lá em Uiraúna essa semana? Pronto. Encontrei 14. Aqui, ó. 14 containers. 14 containers. Esse foi o número que eu encontrei. Esse número é pior do que o que eu imaginei, porque eu descobri o primeiro container em Uiraúna e hoje eu fiz o percurso de Bom Jesus até chegar próximo de Uiraúna e encontrei 14 containers passando por Bom Jesus, por Santa Helena, por Triunfo, por Poço Zé de Moura e lá na frente é a cidade de Uiraúna. Então olha o que o PT tramou. O PT tramou para enganar as pessoas, mostrar que a obra estava pronta e a obra não estava pronta. Parece até um absurdo da engenharia isso que o PT fez. Isso não é de hoje não. Isso aqui, ó, já vem há um bom tempo usando essas estruturas de containers e as pontes, se tem que serem feitas, não foram feitas ainda. O PT tenta enganar. Olha aí, ó. É isso que o PT quer fazer. Tentar enganar as pessoas com esse mondrongo aí, com cano passando por dentro, com a estrutura de containers. É assim que eles querem enganar? Porque o Lula veio inaugurar a obra sem a obra estar pronta. Eu mostrei problema nas placas, onde eles colocaram mantas, problemas de infraestrutura, problemas de ponte que estão usando container há muito tempo, desde Bom Jesus, há 50 quilômetros atrás, que eu encontro containers e eu vim passando de um por um. Em Bom Jesus, em Triunfo, em Santa Helena, em Poço de José de Moura, quase chegando ao Uiraúna. É assim que a gente precisa fazer, com verdade, com coragem. E podem me ameaçar, podem me xingar, podem me esculhambar, vocês vão morrer do coração, porque a minha voz não cala, eu não tenho medo, eu não tenho problema de enfrentar a verdade, como vocês têm medo da verdade e vocês fogem da verdade. Vocês não vão enganar o Nordeste. O que for preciso ser feito para a gente abrir os olhos do nordestino sobre as mentiras do PT, sobre o que o PT prega e na prática é outra coisa, nós vamos ter a coragem de fazer. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é outra vergonha. Containers sendo usados numa obra de 1 bilhão e 500 milhões de reais e ninguém sabe para onde foi o dinheiro que era para ser a ponte de concreto que era para estar aqui exatamente nesse lugar. Acorda Brasil, acorda Nordeste, acorda Paraíba. Surreal, gente. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão foi o que o governo Lula gastou nessa patifaria que ele acabou de inaugurar. Isso é uma vergonha, gente. Fazer isso com o dinheiro suado, sofrido do povo. Que porcaria foi essa que o Lula inaugurou, gente? Meu Deus do céu. O Lula foi lá e inaugurou uma obra inacabada. Inacabada. Vejam o nível do desespero do Lula para vencer essa eleição. Ele teve a pachorra, teve a coragem de inaugurar uma obra inacabada. E com uma patifaria dessa, container, gente. Isso é, meu Deus do céu. É surreal, gente. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu me lembrei até daquela frase do Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Será que o Lula acha mesmo que ele vai conseguir enganar o povo nordestino mais uma vez com isso aqui? Cadê a água? Lula foi lá e inaugurou, cadê a água? Cadê? É surreal, gente. E agora, gente, coluna do Cláudio Dantas traz uma notícia terrível pro Lula, viu? Pra campanha lá, a equipe de campanha do Lula vão ter que se desdobrar para melhorar. Alerta. Lula e Flávio empatam na espontânea
e senador vence no segundo turno. Segundo nova pesquisa, o senador Flávio Bolsonaro vence no segundo turno. A coisa está piorando para o Lula, né? O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados na disputa pela presidência em 2026, com 36% das intenções de voto cada em um cenário de primeiro turno. Em uma eventual disputa no segundo turno, Flávio registra 45% contra 42% de Lula. Os dados são da pesquisa nacional divulgada nesta última terça-feira, o Instituto GERP, em parceria com a AESP Rádio Mais TV. Então, segundo o Instituto GERP e aliados, num segundo turno, Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro tem 45% no segundo turno. Ou seja, acaba de sair nova pesquisa e a notícia é terrível para o Lula. No primeiro turno empata, porém, no segundo turno, Lula da Silva seria escorraçado por Flávio Bolsonaro. Vamos lá, gente, porque agora eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque o que eu vou trazer aqui agora para vocês é muito grave. Muito, muito grave. Vejam só. Polícia Federal faz busca e apreensão a mando de Alexandre de Moraes na casa de Bolsonaro para procurar armas, munições e documentos de registro. O Flávio Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, ele acabou de se pronunciar sobre isso aqui. E ele disse, gente, que tem um motivo, um plano por trás dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E é cruel, sórdido e covarde. Antes de trazer a fala do Flávio Bolsonaro, deixa eu trazer aqui para vocês os detalhes dessa decisão que chocou a direita nesse dia de hoje. O PL, tá aqui, ó. O PL faz busca na casa de Bolsonaro à procura de armas. Saiu aqui na CNN, saiu aqui também no Correio Brasiliense. Moraes cita inconsistência em informações sobre armas de Bolsonaro. Vamos ver? A divergência entre o número de armas registradas em nome do ex-presidente Bolsonaro e o arsenal efetivamente entregue à Polícia Federal foi o principal fundamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente para localizar armamentos, munições e acessórios ainda não apresentados às autoridades. Na decisão, Moraes afirma que há uma inconsistência entre os registros oficiais e as informações prestadas pela defesa sobre o paradeiro de uma das armas. Os advogados informaram que uma espingarda calibre 12 da marca Maestro Arm Company permanece sob a guarda de uma empresa importadora em Caxias do Sul desde sua aquisição e nunca foi retirada pelo proprietário. O ministro, no entanto, considerou que a alegação não foi acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar efetiva localização do armamento, nem a regularidade da custódia por terceiros. Para Moraes, a falta de comprovação torna imprescindível a adotação de busca e apreensão domiciliar para assegurar o cumprimento da ordem judicial de entrega de todas as armas registradas em nome de Bolsonaro. Ao fundamentar a medida, o ministro também afirmou que a inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia constitucional destinada à proteção da intimidade, não tem caráter absoluto. Segundo a decisão, esse direito não deve ser transformado em garantia de impunidade de crimes, nem servir para permitir o armazenamento de objetos necessários à investigação e cumprimento da pena. Então, o Moraes foi lá e determinou que a Polícia Federal fizesse uma varredura na casa do Bolsonaro a fim de encontrar armamentos, munições e afins. E essa decisão do Moraes chocou Brasília. Eu penso da seguinte forma: já a casa do Bolsonaro, né, ali de fora, não tem policiais do Distrito Federal, por que não pediu para esses policiais entrar e, sei lá, procurar, fazer... Precisava desse estardalhaço todo? Sério, gente, precisava desse estardalhaço todo? Determinar a busca e apreensão, essas manchetes, precisava de tudo isso? Vocês acham que, no caso do Bolsonaro, precisava
toda essa exposição do Bolsonaro nesse dia de hoje? Eu acho que não. E o próprio Flávio Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, fez uma declaração bombástica sobre essa questão. Segundo ele, há um motivo por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes. Veja qual. O presidente Bolsonaro acabou de tomar outra busca e apreensão agora pela manhã. Vou repetir. O presidente Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão agora pela manhã, o que, na minha percepção, uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? O presidente Bolsonaro acabou de tomar outra busca e apreensão. E aí, gente? Então, segundo o Flávio Bolsonaro, o motivo é criar uma cortina de fumaça para apagar o que o Flávio Bolsonaro está fazendo pelo Brasil nos Estados Unidos. E aí, gente? O que é que vocês acham aqui da fala do Flávio Bolsonaro? E para finalizar, gente, deixa eu trazer aqui uma fala que está sendo considerada uma traição ao Flávio Bolsonaro. Caiado ataca Flávio Bolsonaro e diz que conspirou contra a economia brasileira. Parece que o Caiado foi picado pelo mesmo mosquito que picou o Romeu Zema, né? Tem muita gente da direita que não gostou disso aqui, gente, tá? Tá aqui, ó. O ex-governador e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro e classificou como inaceitável sua atuação em meio ao tarifaço de 25% sugerido pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para Caiado, qualquer articulação que resulte em prejuízo econômico ao país representa uma conspiração contra os interesses nacionais. A equipe de campanha do Flávio Bolsonaro está bem magoada aqui com essas declarações do Ronaldo Caiado, gente, tá? A informação que a gente recebeu aqui de bastidor. Deixa eu trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, que acabou de explodir uma bomba contra Lula e o ministro Alexandre de Moraes, e tem a ver com a reunião que o Flávio Bolsonaro teve ali nos Estados Unidos. Vocês vão entender, vejam só. Está fazendo a narrativa é o Lula, que não mandou ninguém para os Estados Unidos porque ele deseja a tarifa. O que estava fazendo ontem o ministro da Indústria e Comércio, que não era mais importante do que estar aqui nos Estados Unidos falando desse tema que é central para nós? Se essa tarifa não sair, isso daí vai ser graças ao Flávio Bolsonaro, que nem é presidente ainda, mas já está se comportando como estadista. Como é que foi essa audiência no dia de ontem, o Flávio defendendo o nosso país do tarifaço? Como é que se deu? Foi uma participação sensacional, né? O Flávio ele foi o primeiro a falar. E, de fato, ele foi o único a utilizar argumentos políticos, porque não se trata mais de tecnicidade. Né? Falar que isso vai prejudicar o comércio assim, ou o comércio assado, porque vai aumentar o preço desse produto. Isso daí os próprios americanos já sabem. Antes mesmo de recomendar uma tarifa, você sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Então o Flávio ele foi muito importante, por quê? Porque ele entrou com um diferencial. Né? Primeiro, sendo o primeiro a falar, o único político ali que eu vi, todos os demais eram atores e agentes de sindicatos, confederações, né, ou conglomerados de indústrias que estão fazendo o seu papel, tá? Mas o Flávio, ele diz o seguinte: eu tenho a solução. Qual é a solução? É que vocês não colocam essa tarifa agora, porque colocando essa tarifa agora, vocês vão estar ajudando os caras que começam, né, que dão razão a esse tipo de tarifa. Vale lembrar, a seção 301, ela só existe por quê? Pelos motivos que eles listaram, dentre os quais falta de combate à corrupção. Diz aí você para mim no comentário, você está gostando do combate à corrupção do governo Lula? Onde o próprio filho é envolvido em escândalo do INSS, 300 mil do careca do INSS, aparato, estrutura, lavando dinheiro para o PCC. Segundo, censura. Poxa, todo mundo viu o escândalo que foi em 2022. Em 2022 ocorreram as chamadas ordens secretas de censura do Moraes. Isso não foi brincadeira, tem relatório do Congresso americano aqui, quando a gente fala, né? O deputado Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, fez um relatório. Não é, muitas das vezes, igual ao Brasil, que faz um relatório, dá 2 dias de imprensa e depois acabou. Não, tá aí mais uma consequência. Trump, ele é igual ao Bolsonaro, ele defende o interesse do povo americano. Então, quando o Flávio entra em campo citando essa argumentação e pedindo para esperar as eleições de outubro, porque o Flávio vai ganhar a eleição de outubro e vai sentar-se nos Estados Unidos, não igual o Lula faz, para ter uma política anti-americana, mas para fazer um acordo de livre comércio. Porque o Lula tem uma política anti-americana para privilegiar a China. E é isso que o Flávio veio falar aqui. Eu finalizo, né, lamentando que a imprensa tem dito que o Flávio pede, é a narrativa que eles encontraram, né? O Flávio pediu suspensão da tarifa até outubro, numa maneira de construir a narrativa dele. Não, é o contrário, né? O Flávio está pedindo um prazo até outubro para ele cancelar, anular essa tarifa de uma vez por todas.
E ele deseja isso, ele não está fazendo uma narrativa. Quem está fazendo a narrativa é o Lula, que não mandou ninguém para os Estados Unidos porque ele deseja a tarifa. Ora bolas, você é presidente de um país, você tem ministro da Indústria e Comércio, você tem Camex, você tem Apex. Se alguém conseguir puxar para mim aí na agenda onde, o que é que o Apex, né, o presidente da Agência da Promoção de Exportações do Brasil, onde é que essa pessoa estava fazendo ontem? O que estava fazendo ontem o ministro da Indústria e Comércio, que não era mais importante do que estar aqui nos Estados Unidos falando desse tema que é central para nós? Então o Flávio foi muito bem, e se essa tarifa não sair, né, eu sou brasileiro, eu acredito, se essa tarifa não sair, isso daí vai ser graças ao Flávio Bolsonaro, que nem é presidente ainda, mas já está se comportando como um estadista. Tá aí. Flávio Bolsonaro rasgou o verbo, gente. O que é que estava fazendo o ministro, né, da Indústria e Comércio do Lula, que não estava nos Estados Unidos defendendo, né, gente, tá, as pautas importantes para o povo, defendendo que os Estados Unidos não tarife as empresas brasileiras, o povo brasileiro, principalmente. Então, muita gente vai sofrer com tudo isso, né, gente, tá? Que será que era mais importante do que estar defendendo o povo brasileiro lá nos Estados Unidos? Bem que eu gostaria de saber o que é que o ministro da Indústria e Comércio do Lula estava fazendo no horário que ele poderia estar lá defendendo o Brasil. Isso só abre precedentes para a gente interpretar que o Lula definitivamente não quer o fim das tarifas. Por quê? Abre precedentes para a gente interpretar que o Lula quer realmente utilizar isso aí para fazer campanha, para fazer comício, para falar que Flávio Bolsonaro age contra, né, o povo brasileiro, que a culpa do tarifaço é do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Só que não cola, né, gente? Tá? Flávio Bolsonaro é exatamente aquele que está fazendo o papel de um presidente da República. Já que o Lula é tão incompetente, vai o Flávio, que nem é presidente ainda, para fazer o trabalho que ele não está fazendo lá nos Estados Unidos. E eu vou ser muito sincera e honesta com todos vocês, gente, tá? Pro Lula, isso é uma vergonha, tá? Você precisar que um senador da República vá até os Estados Unidos proteger os interesses dos empresários, do cidadão brasileiro, isso é uma vergonha para o Lula. Porque é para isso que serve um presidente da República, para isso que serve um vice, acho que nem existe mais, né? Tá aí, gente. Mais uma bomba para cima do Lula. E não parou por aí não, gente, tá? Vejam só, mais essa tragédia para o Lula que acabou de sair agora há poucos instantes. Desaprovação a Lula chega a 48,5% em nova pesquisa. Mais uma pesquisa acaba de sair e simplesmente massacrou Luiz Inácio Lula da Silva, né? E o que resta do Lula fazer é isso aqui, gesto obsceno ao povo brasileiro que estava ali na frente dele. A notícia é terrível para o Lula, tá? O Instituto Meio Ideia divulgou uma nova pesquisa nesta última quarta-feira que mostra a desaprovação de 48,5% dos entrevistados à administração do presidente Lula da Silva. Os eleitores que aprovam a gestão do petista somam 46,5%. O relatório indica estabilidade no cenário político, enquanto um grupo de 4,9% dos participantes do levantamento não soube responder ao questionamento, ou seja, quase 50% dos eleitores acham que o Lula é uma tragédia para o Brasil. Quase 50% desaprovam a gestão fracassada de Luiz Inácio Lula da Silva, gente. E aí, coloque aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, a Polícia Federal que acabou de fazer um alerta muito grave a todo cidadão brasileiro. Isso serve para mim, para vocês que estão aí do outro lado mexido. Vocês sabiam, gente, que a partir de agora, se você chamar o Lula de ladrão, larápio, corrupto, você pode ser preso a partir de agora? O desespero tomou conta do Lula, hein? Cuidado, negada. Falar a verdade sobre o véio ceboso presidencial virou ofensa e crime aqui, o comentário aqui em cima, tá? A PF agora tem como missão, a Polícia Federal do Lula, tá? Tem agora como missão oficial monitorar ofensas contra o suposto presidente durante as viagens. Segundo o comentarista do SBT News, os crimes contra a honra de Lula dobraram. O Lula vai acionar a justiça e isso pode resultar até em prisão. Vejam só aqui, ó.
Desespero do Lula. Não pode mais chamar o Lula de ladrão, corrupto, larápio, qualquer coisa nesse sentido. Não pode, porque a Polícia Federal está monitorando o povo brasileiro. Vejam só. Mas o que eu apurei é que equipes aí em torno de 8 a 15 agentes e delegados da Polícia Federal acompanham essas viagens, e o que tem ocorrido há uma atitude mais proativa por ordem da cúpula da Polícia Federal para que manifestações contrárias a Lula sejam coibidas, no sentido de o Lula ser xingado de ladrão, corrupto, larápio, esse tipo de acusação que pode ser uma calúnia, obviamente. A Polícia Federal está agindo nessas viagens e está agindo de uma forma mais contundente agora que ela participa dessas missões. Então, a gente relata ali vários dos casos, e um dado interessante, Raquel, é que isso chegando ao Ministério Público, a maior parte desses casos tem ido para o arquivo, sob o argumento dos promotores e procuradores que analisam o caso de que a gente vive um clima de acirramento político, que autoridades devem ter uma casca mais dura em relação a esse tipo de crítica, e que isso, uma perseguição penal, uma perseguição processual, ela deve se restringir a casos muito específicos. Resumindo, né? O plano do Lula e da Polícia Federal do Lula é partir para cima daqueles cidadãos brasileiros que chamarem o Lula de larápio, ladrão, corrupto. Só que o Ministério Público Federal, ao mesmo tempo, jogando um balde de água fria nas intenções do Lula de coibir, inibir. Isso é basicamente uma ameaça. Me xinga pra você ver o que pode acontecer com vocês. É basicamente uma ameaça, né? Só que o Ministério Público Federal está fazendo o quê? A grande maioria dessas ações que eles estão levando ao Ministério Público, o Ministério Público está o quê? Rasgando e jogando no lixo. Olha, estamos num momento acirrado da política. É comum que algumas pessoas se irritem, e é democrático, é democracia. A pessoa, né, fala o que está pensando. Aí o Ministério Público Federal está dizendo, olha, a grande maioria desses casos que chega aqui pra gente, a gente rasga e joga no lixo. Vamos deixar para aqueles casos mais graves, né? Tipo ameaças que o Flávio Bolsonaro vem sofrendo, depois que o Lula, né, incitou ali os esquerdistas dizendo, olha, pessoas como Flávio Bolsonaro, que é um lesa-pátria, que age contra a pátria, tem, né, enforcamento igual o Tiradentes. Aquilo ali é motivo de preocupação do Ministério Público e da Polícia Federal, é ameaça de morte. Agora, dizer que o Lula é corrupto, ladrão e larápio, vocês acham que... E outra coisa, gente, não tá faltando efetivo aí da Polícia Federal, delegados, para investigar o Lulinha? Não foi isso que saiu agora na imprensa? Ah, não pode mais investigar o Lulinha até as eleições, porque não tem efetivo. Mas aqui, gente, a matéria está dizendo o seguinte: 9 a 10 delegados da Polícia Federal agora empenhados em investigar, buscar aí as pessoas que estão atacando, né, criticando o Lula da Silva, chamando ele de ladrão, corrupto e larápio. Não estava faltando efetivo? Mas pro Lula tem 9, 10 delegados, 9, 10 agentes da Polícia Federal. E pior do que isso, será que esses agentes da Polícia Federal não tem coisa melhor para fazer, não? Será que não tem bandido, criminoso, perigoso aí nas ruas para prender, não? Preocupado com quem fala uma coisa ou outra de Lula da Silva? Será que não tem ladrões, pessoas, né, traficantes, esse bando de criminosos do PCC aí, que tá livre, leve e solto? Será que a Polícia Federal não tem trabalho realmente, né, para fazer, do que ficar ali, né, investigando, buscando pessoas que estão criticando Lula? Pelo amor de Deus, gente, tá? É surreal, é surreal.